E as dificuldades, elas sempre estão por aí, né? A gente tem que enfrentar uma pandemia, onde o nosso setor do turismo foi muito afetado. Posso dizer, o principal setor afetado foi o primeiro a ser afetado e o último a retomar os negócios, né? Mas o pessoal agora está voltando, já caíram várias restrições do Covid, então a gente está bem feliz, está bem alegres e contentes com o nosso trabalho, porque voltou bastante ativa e a gente está fazendo de tudo agora. Bom, meu nome é Carlos, eu trabalho na agência Espatur Viagens, tenho 38 anos. Fizemos um pouco de tudo aqui na agência, trabalhamos com passagens, pacotes aéreos e também estamos na entidade como a CIV, né? Estamos ajudando a CIV também. Eu comecei trabalhando na Olhoplan por um tempo, até aprender, na verdade, como funcionava um escritório, como funcionava uma empresa, até para não trabalhar numa empresa familiar, para não ter aquele famoso cacuete, né? Da família, né? Então, depois de um tempo trabalhando lá, o pai e a mãe solicitaram então para vir à Espatur e assumir os negócios junto com a Suzana. Então, a partir de 2003, a Espatur ela é de 1999 e a partir de 2013 eu assumi então também a agência Espatur. A nossa maior dificuldade como agência no setor é as parcerias, né? Sempre se firmar com parcerias boas com empresas que nos fornecem o material para nós podermos trabalhar, empresas de confiança, empresas que são idôneas no setor. Essa é a nossa, vamos dizer, dificuldade, né? Dificuldade todo mundo passa todos os dias, independente do setor, mas nós buscamos sempre primar pelas empresas que estão consolidadas no mercado, as operadoras, como a gente chama, né? Operadoras de renome, operadoras que possam nos ajudar se por acaso acontecer alguma coisa com os clientes, né? Então a gente procura sempre dessa forma. E as dificuldades, elas sempre estão por aí, né? A gente tem que enfrentar uma pandemia, onde o nosso setor do turismo foi muito afetado. Posso dizer, o principal setor afetado foi o primeiro a ser afetado e o último a retomar os negócios, né? Mas o pessoal agora está voltando, já caíram várias restrições do Covid, então a gente está bem feliz, está bem alegres e contentes com o nosso trabalho, porque voltou bastante ativa e a gente está fazendo de tudo agora. Eu nasci aqui em Veranópolis mesmo, né? Sou filho da Suzana e do Carlos. Estudei no comecinho de vida, depois eu fui aí fiz o maternal, depois fui para o Regina e do Regina fiz todo o ensino fundamental, o ensino médio e depois eu fiz então a Faculdade de Administração de Empresas na UX em Nova Prata. Passei, estudei, me dediquei e aí sou formado em Administração de Empresas. Então, sempre em Veranópolis, sempre morando aqui, né? Então, gosto da cidade, bem legal de Veranópolis. A primeira ideia, na época, era fazer, vamos dizer, ciências da computação ou técnico em informática. A segunda opção do vestibular foi quando fui para a PUC e me inscrevi em Direito, então, e acabei fazendo Administração de Empresas em Nova Prata. Então, a ideia sim, porque são ideias, na hora a gente está lá faz e tal, mas não tinha ideia de administração de empresas. E aí sim, quando passei em administração, aí comecei a focar mais nessa parte familiar do escritório, da agência, tanto que na Olhoplan, quando eu trabalhava, eu fazia um pouco de tudo dentro do escritório. Então, a ideia era aprender o máximo possível para mim utilizar para a vida depois, né? Bom, a companheira Andiara trabalha aqui com nós, né? Então, eu consegui enrolar ela por 13 anos e depois nós casamos, né? E acredito que estamos bem felizes, eu pelo menos estou bem feliz, eu acho que ela também, né?
Então, hoje a gente já mora junto e nós praticamente tocamos a Espatur, eu, ela e a Suzana, minha mãe. Eles são um porto seguro, né? Momentos, a gente sempre tem momentos altos, momentos baixos, mas em todos os momentos eles estão junto com nós. Então eles nos acalmam no momento de euforia, nos colocam, posso dizer, no lugar, né, a cabeça no lugar, e nos levantam no momento daqui a pouco que a energia está baixa, que não está legal, eles nos apoiam para melhorar essa energia e superar também esses problemas. Bom, a Espatur, como ela está desde 1999, bastante pessoas já viajaram, tá, com nós. Estimar um número complicado, mas deve ter ativos no momento mais de 2.000 clientes ou 1.500 clientes, entre 1.500 e 2.000 clientes ativos que voltam. Nós atendemos pessoas de todo o Brasil, né? Muitas pessoas, algumas, não muitas, mas algumas pessoas a gente, para vocês terem uma ideia, a gente não conhece, tá? Conhece por telefone, conhece por foto de Face, conhece por WhatsApp, mas nunca veio essa pessoa aqui dentro da agência. Então a tecnologia hoje ajudou bastante isso e nós conseguimos atender eles do jeito que eles precisam, esses clientes, né? Nós não temos nenhum atendimento diferenciado, independente do cliente que entra aqui. Então, o cliente que vem comprar uma passagem, como aquele cliente que vem comprar um pacote de viagens, como aquele cliente que vem alugar um carro, né? Então, todo o atendimento ele é padrão para todos, todo mundo a gente trata da mesma forma, não tem uma distinção de sexo, raça, cor, enfim, para nós não muda. Né? A ideia é que o cliente saia daqui satisfeito com a viagem que ele quer fazer, com as férias que ele tem que fazer, pagando o menor possível que a gente conseguir exatamente para ele. Se for somar todos os clientes, eu vou dizer, faltam alguns sim, mas são países do continente africano que faltariam mais para os nossos clientes conhecer. De resto, posso dizer que todos os países da Europa a gente já mandou algum cliente. Da Ásia, boa parte da Ásia, Rússia, Quirguistão, Turcomenistão, Cazaquistão, Mongólia, sabe, Tailândia, Vietnã, Camboja, Oceania, Nova Zelândia, aí África, nós temos o grupo que está voltando hoje até do Egito, eles ficaram 15 dias lá no Egito, então tem o pessoal que está embarcando agora, daqui uns 20 a 30 minutos eles devem estar embarcando, chegando no aeroporto para fazer o embarque de retorno. Toda a América do Sul, Norte e Central, não mandamos pessoal para alguma região, por exemplo, Guatemala, Nicarágua, né? Esses países a gente não mandou ninguém, digo turisticamente, mas Costa Rica, as Ilhas do Caribe, todas elas sempre a gente já conseguiu pessoal tanto de férias como o pessoal que está indo a negócios, né? Então tem pessoal de empresas que estão indo numa feira, estão indo num evento, eles também nos procuram bastante. Todo mundo acha, vamos colocar assim, todo mundo acha quem está fora da agência que quem trabalha com turismo está sempre viajando. Não é nada disso. A gente viaja porque a gente tem que estudar todo o roteiro dos passageiros, nós temos que entender o que eles querem, para exatamente passar, bom, eu quero tirar férias, eu quero ir num hotel que seja assim, assim, assim. Então nós temos que estudar porque não são todos os hotéis que dá para mandar esse passageiro, não é o perfil daqui a pouco dele. Então a gente viaja dessa forma, né? Então é um pouco engraçado dizer que trabalha com turismo, está sempre viajando. Não, quando dá, sim, a gente viaja, quando a gente tem a possibilidade de viajar. Às vezes nós ganhamos uma viagem, por exemplo, para conhecer algum destino, a gente vai, então o pessoal acha, tá indo sempre lá e vai conhecer e tá indo de graça. Não, todas as vezes nós temos que sim investir um valor e é voltado pro negócio, né? Não vai lá e vai ficar solto dentro de uma piscina, vai curtir uma praia, não.
Já fui em viagens, por exemplo, que nós visitamos cerca de 10 a 12 hotéis por dia. Visitar, conhecer quarto, conhecer estrutura, restaurante, piscina, tudo mais. Absorver todas essas informações e depois vir aqui e poder oferecer para os clientes, né? Então essa é gratificante poder viajar, poder conhecer outras culturas, conhecer absorver muita informação, apanhar um pouco na língua, se perder nos países que não tem como... Então a gente vai aprendendo, né? Nada que um mapa agora com GPS não resolva, né? Mas eu ainda sou do mapa papel, então eu prefiro sentar na cama do hotel com uma caneta hidrocor e marcar, bom, eu vou fazer isso aqui amanhã e sair de manhã cedo, mochila e bater perna. Então essa é a ideia, né? Mas sempre que dá, alguém da agência, alguém que pode, a gente vai viajar, vai conhecer, porque sempre é importante, tanto para dar uma descansada, uma relaxada, como para depois oferecer para os clientes. Olha, nós temos alguns planejamentos em mente, né? Nós pensamos, claro, sempre em melhorar. Nós já tivemos projetos de abrir mais uma filial, como se fosse da Espatur. Esse projeto, depois que nós fizemos, tu tem o projeto, tu tem a ideia, tu estrutura ela e aí tu vê se vai valer ou não vai valer a pena, né? E naquele momento nós seguramos, porque não era a nossa ideia, não ia dar certo, a gente tinha, pelo estudo que a gente fez, não ia dar certo. Então, mas a ideia da Espatur, sim, é sempre melhorar. Nós agora, com a pandemia, nós aprendemos a trabalhar com o virtual, do dia para a noite. Nós já utilizávamos ele bastante, mas agora sim do dia para a noite com toda a tecnologia que o WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, toda essa questão que a gente consegue, o nosso site também, que nós conseguimos mensurar as pessoas, atender, né? Nós temos bastante pessoal que nos solicita, né, informações, pacotes, viagens, turismo, empresas. Então, a nossa perspectiva faz praticamente meio ano que está crescendo os negócios do turismo. Então, eu digo, se nós que trabalhamos com turismo estamos dando risada, entre aspas, ou felizes, o restante do pessoal já está feliz. Por quê? Porque o turismo ele funciona da seguinte forma, pelo menos a gente enxerga. Tu desperta uma vontade da pessoa para viajar, mas tu não pode obrigar ela a viajar. Então, a gente diz, sobrou aquele dinheirinho que ia fazer tal coisa, mas entrou aquela possibilidade de viajar. Eu não vou, daqui a pouco, fazer uma reforma no quarto, mas eu vou ir para Porto Seguro. Eu vou fazer uma viagem a São Paulo, eu vou passar uns dias no Rio. Então, é isso que a gente vê que o pessoal está vindo cada vez mais, está precisando disso. Tá? Nós percebemos que o pessoal está eles estão loucos para sair, a gente usa essa palavra, né? Porque a pandemia segurou as pessoas praticamente 2 anos em casa. Temos clientes que viajam todos os anos, então esses clientes eles não deixaram de viajar, eles apenas daqui a pouco trocaram o destino. Muitos destinos aqui no Rio Grande do Sul surgiram com isso. Então, para o pessoal viajar de carro, é uma coisa que a gente se impressionou com a estrutura de hotéis que tem aqui na região, estrutura de lazer que pode ser Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são poucas horas de carro, o pessoal vai bem tranquilo. Então, só temos perspectivas boas, coisas boas para contar e torcer que cada vez fique assim para melhor, porque nós indo para frente dessa forma, a gente percebe que os demais setores já estão voltando e já voltaram há mais tempo que nós também. Pode-se dizer que surgiu sim um novo modelo de turismo, porque muitos dos negócios, as pessoas vinham, por exemplo, até a agência, nos solicitavam aquele pacote, algumas, ok, já estudavam o destino e queriam alguma coisa diferente, outros os pacotes tradicionais. Continuamos atendendo os dois da mesma forma, porém criou-se ou surgiu, né, um novo tipo de cliente, que é aquele que ele vai na internet, ele procura as informações, mas exatamente agora ele tem um receio de ir para um local que estava proibido, por exemplo, as questões do Covid
elas caíram praticamente, vamos colocar assim, há meio ano, né? Mas então, senão, a parte da Europa toda ela precisava ter a vacina do Covid, ou tu tinha que fazer os testes PCR, ou o antígeno, isso era 24, 48 horas antes, as regras mudavam a todo momento. Hoje, dia 20, a Espanha acabou de trocar hoje de manhã todas as regras da Espanha para entrar na Espanha, então ou nós estamos ligados para isso, para exatamente colocar o cliente no lugar certo, mas muitos eles estão procurando viajar mais família, viajar mais casal, evitar aglomeração, não que não possa ter. Agora sim, caíram todas as restrições, mas o nosso Nordeste, enquanto nós estávamos com bandeira preta aqui na cidade, o Nordeste com bandeira verde. Então era difícil de explicar para o cliente, de dar essa informação para ele, porque, poxa, aqui está tudo preto, está tudo fechado, nós estávamos com o comércio fechado, atendendo praticamente de casa, né, ou com uma hora marcada, alguma coisa, enfim, dentro das restrições que nos eram impostas, ou que era para exatamente controlar a Covid, né? E no Nordeste todo mundo dentro dos hotéis, na beira da piscina, sem usar máscara. Então a gente ficava meio assim, eis que surgiu nesse meio tempo uma oportunidade de nós irmos para Porto Seguro e bem no meio desse vucu-vucu, né? E sim, vamos ir, vamos arriscar, vamos ver o que vai dar, até para nós entender o que está acontecendo. E aí foi a Suzy e ela simplesmente voltou totalmente diferente. Ela disse, não tem nada a ver o que está passando na TV. O pessoal está lá, o pessoal está se cuidando sim, álcool gel para todo lado, máscaras para todo lado, naquela época, né? Mas aqui estava tudo fechado e lá estava funcionando normal, dentro dos aviões, tudo. E já faz um tempo agora eles deslancharam, ninguém mais pede máscara, alguns destinos ainda solicitam comprovante de vacina do Covid, então tudo isso a gente está sempre de olho, mas relaxou bastante, está bem melhor agora para viajar dentro do Brasil e o exterior melhorou muito mais agora. Bem felizes com essa questão, porque nós criamos alguns pacotes exatamente nessa ideia de experiência, né? Nós criamos um setor dentro da Espatur, a gente diz, né, que é sua viagem singular, né? Então o que a gente fez? Nós criamos, por exemplo, um pacote para Porto Alegre, que o nome dele é Porto Alegre é Demais, é o nome do pacote, né? É um turismo de 14 pessoas, com o próprio transporte aqui da cidade, que vai visitar a capital nossa aqui do Rio Grande do Sul de uma forma totalmente diferente, né? Visitar os pontos turísticos da cidade que a gente está acostumado a ir a Porto Alegre para ir num jogo de futebol, para passar um final de semana, para daqui a pouco ir nos médicos, a gente diz, né? Nos especialistas que tem lá. Então, nós criamos uma maneira de 3 dias em Porto Alegre, ficar imerso na capital e teve uma aceitação muito bacana. Nós criamos também um pacote para conhecer a região de Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos e Caminhos de Pedra, porque muitas pessoas nos pediram de quê? Eu tô aqui do lado, mas nunca fui. Eu vou de carro, mas não posso tomar um vinho. Eu quero ir com a minha família, mas eu não queria ir dirigindo e não quero pegar uma van. Então a gente juntou esses grupos. Outro turismo de experiência que a gente criou também, esse a gente foi adaptando, né, a um destino, por exemplo, que a gente já fez, que é Rolante, o pessoal para ir de bicicleta. Então o pessoal sai daqui com as suas bicicletas, tudo organizado, e lá tem toda a estrutura de pousada, a estrutura de carro de apoio, tudo isso, porque o ciclismo é uma coisa que cresceu bastante, a gente viu que cresceu bastante nessa pandemia, né? Então vamos aproveitar também esses nichos de mercado que esse turismo de experiência eles nos proporcionam. Vários dos hotéis que comentei antes da questão de aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também focaram nisso. Então hotéis que vão lá, eles não te dão o café da manhã. Tu faz o teu café da manhã. Hotéis que coisas bem diferentes, sabe? Tanto que temos um dos tá entre os o primeiro, segundo ou terceiro melhor hotel do planeta, é o Hotel de Gramado, né? É o Hotel Colline Le France. Então, e o pessoal
tivemos clientes que foram e eles falaram que sim, tu não vai lá passar uma noite, tu vai ter uma experiência. Eles só não te colocam na cama, o resto eles te mimam a todo momento. Então é uma coisa totalmente diferente do tradicional, né? A CIV é uma entidade a mais antiga do município, né, centenária. Vários foram os presidentes, tanto que o Carlos, o meu pai, também foi. A Suzana, a minha mãe, também foi. Ela foi a primeira, vamos dizer, presidente mulher ou presidenta, né? E foi passando, não foi nenhuma vontade, mas na ideia de ajudar o município, ajudar a entidade, porque a CIV é bem bacana. A CIV está lá, todo mundo que está lá está trabalhando de forma sem cobrar nada, voluntária, né? Claro, tem as meninas da CIV, né, que, ok, elas estão lá é o foco delas, mas toda a parte da diretoria, né, tá lá como voluntário. Então a gente sim deixa de ir a algum lugar para ajudar a CIV, a gente veste a camisa, a turma que está lá é bem bacana, veste a camisa mesmo. Então procuramos, tanto como Espatur ajuda a CIV, como já vem, a gente diz, da família mesmo, né? A ideia, já fui presidente da CIV também, então 3 gerações de presidente, é legal isso, se aprende muito na CIV, se dá muita cara a tapa, tá? Porque são poucas as pessoas que se dispõem a ir lá, né? Eu não vou lá porque não quero me indispor com tal pessoa. Aí o pessoal começa se tu faz uma pergunta, mas se tu não for, alguém vai ir? Não. E aí aquilo que tu precisa vai ser resolvido? Não vai. Mas então, vamos lá, ajuda nós, vem lá com nós. Vamos fazer a diferença, né? Então, sempre teve uma relação assim com a CIV, com outras entidades, que a gente sempre procura ajudar, como Espatur e como pessoa, né? Então, a CIV só vem quem está dentro da CIV é que sabe como funciona, e ela só tem a engrandecer tanto o comércio como a pessoa que está lá dentro. Você cria um círculo de amizade bem forte, bem bacana, tanto que a ideia é ir subindo os degraus da escada, a escadinha é ir subindo de vice, de diretor e tal. Hoje eu estou como diretor da pasta do turismo e já fui presidente, então agora não volto mais, agora eu dei uma descida para ajudar. Não, tu vê, eu não larguei o osso, a gente diz, né, para ajudar eles. Então, vamos lá, a gente ajuda, tá no setor, o que nós puder ajudar, a gente sempre está ajudando as entidades. Acho que não mudaria nada. Acho que assim, já errei, já acertei e acho que é a maneira correta que tem que ser. Se eu for voltar e querer arrumar tudo que a gente errou, vai perder a graça, vai ficar muito fácil, a gente diz, né? Então, temos que sim, tive já que ceder, tive que perder, exatamente para chegar onde a gente chegou. Então, acho bacana isso porque tu acaba dando mais valor, né? É legal tu acertar tudo, não ter falha nunca, é legal. Mas vai chegar um momento que tu diz, tá, mas e aí? Né? Daqui a pouco uma pessoa que sofreu, entre aspas, no sentido de que batalhou mais, ela ganhou com muito mais prazer aquilo que eu ganhei, então fica um senão diferente. Eu prefiro não mudar nada. Eu não gostei de ter errado, né? Mas foi necessário exatamente para chegar onde eu cheguei. Vai se repetir bastante essa frase, tá? Mas não desistam dos seus sonhos, dos seus objetivos, mas coloquem eles um pouco mais à frente de vocês e não lá na frente. Vocês colocando lá na frente fica um pouco... são muitos passos para vocês chegarem nele, né? Ou muitos degraus para subir. Então, cria um objetivo e um objetivo mais tangível, mensurável, e depois tu já vai criando ramificações dele. Então, não desistir, independente se errar ou se acertar. Como eu falei, quanto mais tu batalhar, mais tu vai dar valor. Então, junte-se com pessoas que também pensam da mesma forma, que a tendência é não dar errado, né? A tendência é se tu te dedicar, colocar o empenho em cima dos
dos teus afazeres para atingir esse objetivo, ele vai dar certo. Às vezes pode demorar um pouco mais do que vocês acham, às vezes ele chega antes, mas a ideia é vocês irem em busca do objetivo. Essa é a mensagem que posso dar para as pessoas: não desistir. Todo mundo tem direito a tudo, é só cada um ir atrás do seu. Que a CIV está à disposição para ajudar, como entidade, né? A diretoria está à disposição para ajudar a entidade, e a entidade está à disposição do município, né? Para ajudar no que for preciso, eventos e, enfim, fomentar ainda mais o nosso comércio, a nossa indústria, o nosso serviço profissional liberal. Todos os que precisam da CIV, tem o pessoal, a gente chama as CIVETs, né, lá na CIV, então elas estão lá exatamente para ajudar a todos da melhor forma. Então, utilizem a CIV, usem e abusem dela, porque ela vai trazer benefícios para vocês. Eu fui convidado, só não vou me lembrar agora o ano, mas para ser diretor da pasta do SPC, lá na CIV. Então, fiquei os 2 anos como diretor da pasta do SPC, aprendendo, né? Era o início, era a primeira vez numa entidade, para entender como funcionava, participar das reuniões. Depois, então, assumi como vice, e para ficar 2 anos, e depois assumi como presidente, seria a ideia, né? Eis que então era a Diana Alessio, era a presidente na época, e depois eu estava de vice, e por o destino, vamos colocar assim, nada de totalmente a favor, ela recebeu uma proposta, e então ela sentou comigo e ela me pediu o que eu achava, se podia ou não podia assumir a CIV. Faziam 30 dias que a gente tinha de vice-presidente, então em 30 dias eu me passei a ser o presidente da entidade. Aprendi bastante, foi bem legal com a pandemia, porque daí entrou com a pandemia junto. Depois o presidente, o Renato Breitenbach, também pegou a pandemia. Então foram coisas muito novas que ninguém entendia o que estava acontecendo. Nós não sabia nem direito como orientar as pessoas ou as empresas que nos procuravam. E ninguém tinha essa orientação, né? Mas nós, como a CIV, temos que ajudar da melhor forma o pessoal. Então, assumi esses 2 anos de CIV e 2 anos, vamos colocar 1 ano e meio, né, dentro do trâmite legal, né? Mas sim, conseguimos ajudar a entidade, fazer obras, estruturar a entidade melhor. E depois, então, entrou o Renato, aí eu fiquei como segundo vice, aí a gente desce o cargo, a gente diz, mas fica sempre ajudando. E agora, com a Rúbia, ela me convidou para ser diretor da pasta do turismo, também por trabalhar no setor, né? Então já fica um pouco mais fácil de nós interagir com as pessoas que precisam. E estamos aí mais 2 anos com a Rúbia, vai ser bem legal, bem bacana, a gente já tem vários projetos em mente, vai ser bem bacana essa parte da entidade da CIV agora como diretor do turismo.